Fala galera, para quem não me conhece, eu sou Paulo Nunes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você caiu aqui de paraquedas, aqui nós falamos sobre várias coisas. Eu estou num processo de mudar um pouco o meu canal, de trazer uns conteúdos sobre audiovisual e é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu queria falar um pouquinho sobre a importância da gente se posicionar. Você que está saindo de um videomaker autônomo para uma produtora de vídeos, realmente, eu queria falar sobre a importância da gente se posicionar. Aconteceu comigo um caso uma vez e eu achei que eu nunca deveria trazer isso, eu nunca deveria falar sobre isso, porque talvez não teria importância, vamos assim dizer. Até eu vi alguém aqui no YouTube, não lembro quem, falando sobre isso também. Tá? Aí eu vi que realmente tinha uma importância o que aconteceu comigo. Comentei hoje sobre isso com um colega, então por isso que eu decidi sentar aqui e realmente falar sobre isso com vocês. Por acaso você que esteja do outro lado aí, se identificar também, deixa um comentário aqui. Eu fui fazer um trabalho uma vez e logo que eu cheguei no trabalho, como sempre, bem vestido, enfim, equipamento, inclusive eu quero depois falar um pouquinho também, eu estou me enrolando muito, mas é que eu tenho bastante coisa para falar sobre a importância do seu equipamento. Tá? Mas esse não é esse o contexto do vídeo hoje. Hoje eu gostaria de falar para você sobre a importância da gente se posicionar. Quando eu cheguei nesse trabalho, logo que me atenderam super bem e tudo e falaram, o dono da empresa chega em que momento? Eu fiquei extremamente sem graça e eu falei, o dono ele não vai vir. Eu simplesmente falei isso, o dono ele não vem e eu sendo o dono da empresa. Porém, aonde eu quero chegar agora? Eu como dono, eu era o dono, eu era o comercial, eu era quem fazia as filmagens, eu era o editor, eu era também a pessoa que respondia o WhatsApp, enfim, eu era tudo na empresa. E eu entendo que quando nós estamos começando e começa a ganhar dinheiro com essas questões de vídeo, a gente quer realmente mais e mais dinheiro, a gente não quer terceirizar isso. Só que essa é a importância de você se posicionar como um filmmaker ou se posicionar como uma produtora de vídeo. Muita gente não tem essa dimensão, o que é uma produtora de vídeo, o que é ser um filmmaker. Entende? Uma produtora de vídeo normalmente tem várias pessoas ali por trás e um filmmaker é basicamente o cara que faz tudo. Ainda faço muita coisa da empresa, basicamente tudo da minha empresa ainda passa por mim, mas eu consegui terceirizar algumas coisas, tanto como edição, criação de roteiros, estrategista, a parte de marketing, enfim, engloba tudo isso na minha empresa. E desde esse dia eu parei para pensar na importância que é eu me posicionar como um dono da empresa e não só como o filmmaker da empresa. Eu me posicionar com relação cara, eu sou o dono da empresa, então eu estou ganhando um pouco mais de dinheiro, cara, vou achar alguém para terceirizar, tá? Para fazer a parte de filmagem, para fazer a parte da edição. Então, olha, eu tenho funcionário, hoje eu vou captar o seu vídeo aqui, mas eu tenho uma pessoa que vai editar e vai te entregar esse vídeo. Ou eu tenho uma pessoa que vai captar, eu vou estar ali dentro sentado para editar. E normalmente quando a gente começa a ganhar um dinheirinho, quando a pessoa começa a ganhar um dinheirinho, ela não quer terceirizar nada, ela quer pegar tudo para ela, porque ela vê o dinheiro entrando ali na conta e acaba pegando tudo para ela, e é aí que a gente comete um maior erro, porque quando você está com muita demanda, você acaba atrasando, você acaba não entregando na qualidade que o seu cliente espera, você acaba não entregando no prazo que o seu cliente espera. E é nessa hora que a gente acaba caindo, a gente acaba ficando numa qualidade, entregando algo que o cliente não espera e a gente realmente acaba caindo, perdendo alguns clientes e o estágio que a gente alcançou, aonde a gente alcançou, que a gente tanto sonhava, a gente acaba voltando para trás. Eu estou dizendo isso por experiência própria, já me aconteceu e ainda me acontece esse tipo de coisa, porque quando a gente que é pequeno e começa a conseguir terceirizar coisas, é realmente confiar que o filmmaker ou o editor que você contratou vai realmente fazer um trabalho bacana. Porque as pessoas que vêm até a gente, elas vêm porque elas conhecem o nosso trabalho, elas vêm porque elas veem o que a gente faz e não o que a empresa está fazendo. É difícil terceirizar. Então hoje eu terceirizo coisas, mas ainda assim passa por mim. Só que o cliente não sabe que passa por mim. O cliente não tem muita dessa noção, ou às vezes tem essa noção, mas ele ainda passa a me enxergar como o dono da empresa e não como o filmmaker que está fazendo ali aquele trabalho. Eu não sei se vocês conseguem me entender. E o peso disso para mim tem sido complicado, porque a partir do momento em que eu deixei de ser um filmmaker autônomo e passei realmente a ter uma produtora de vídeo, desde eventos, coisas grandes, as pessoas passaram a me enxergar de uma maneira diferente. E muitos clientes desses não aceitam que outro filmmaker vai fazer, querem que eu faça, e eu realmente tive que me posicionar como o dono da empresa. Isso realmente abriu meus olhos
para falar, não, beleza, esse cara é o dono da empresa. Ele tem realmente uma empresa, ele tem alguém por trás ali que trabalha para ele é o chefe. Claro, eu entendo de tudo, eu sei de tudo que está acontecendo, mas eu tenho pessoas que estão ali por trás fazendo o trabalho para o meu cliente final. E uma das coisas que mudou muito para mim foi eu me posicionar para os clientes de uma maneira realmente, olha, o meu funcionário, o meu filmmaker, o meu editor, o meu isso, o meu aquilo, vai fazer isso, tal coisa. Isso mudou pra mim muita coisa. Eu não sei se vocês vão conseguir entender o que eu estou te dizendo. Outra coisa que mudou muito foi isso daqui. Cara, parece bobo. Realmente parece bobo. Você pegar uma câmera, a gente entende que aqui nós temos aqui é uma FX30. Eu entendo que só a FX30 é o suficiente para fazer muito trabalho. Mas quando você chega com uma câmera desse jeito aqui pro cliente, cara, é completamente diferente. Ele te olha como uma produtora, ele te olha como um filmmaker foda que eu sei que você está assistindo Então esse vídeo, eu quis passar para vocês uma visão de que na nossa vida como empreendedor, como filmmaker autônomo, um dia a gente vai ter que terceirizar isso. E quanto mais cedo você aprender isso, mais rápido as pessoas vão te olhar como realmente uma empresa, como um empresário e vão parar de te olhar somente como um filmmaker. Entende? É basicamente isso. Eu vou trazer alguns assuntos aqui ao longo do tempo, de outras maneiras, vou trazer umas pessoas aqui pra gente discutir, pra vocês poderem tirando suas dúvidas, enfim, a gente ir discutindo. E eu espero que vocês tenham assistido o vídeo aqui até o final, espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar pra vocês aqui, tá bom? E se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo.